do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com o Palmeiras, porque o Palmeiras precisou de pouco mais da metade do primeiro tempo para resolver o seu problema. Com 6 minutos fez um gol, com 10 fez outro, a hora que se viu estava 3-0. Olha lá, e não teve ligação direta não, ó. Tá comigo, não tá mais, passa aqui, passa ali, gol, 1-0. 1-0 pro Palmeiras, gol dele. O Flaco Lopes está em grande fase, quando ele não dá assistência, ele cria jogada ou finaliza. Foi de pé em pé. Teve desvio, né, na assistência, mas a jogada individual dele, ele fez um bonito gol logo no início, né? E aí o Palmeiras definiu o jogo no primeiro tempo. Né? Olha lá, de pé em pé, cruzou. Aí tem uma lambança. Lambança completa da zaga do Vasco. Pareceu o gol do Ceará contra o São Paulo. Sim, pior, né? Não, foi pior ainda, é verdade. Pior, porque a bola rebateu entre os zagueiros do Vasco e sobrou para o Flaco Lopes fazer o segundo. Foi a primeira partida, assim, o Lucas Evangelista, né? O Piquerez acabou se recuperado e fez esse cruzamento. Então era uma formação diferente. Jogou o Rafael Veiga. Sim. Era o Andreas mais atrás, aí o Andreas começa a jogada. E é um time muito hábil, né, Tironi? Olha lá, nada mal, hein, meu? Porque, assim, você tem o Andreas, que é um segundo volante muito criativo, o Veiga, o Felipe Anderson, 2 meias, e uma dupla de atacantes que está completamente inspirada, né? Então, o Palmeiras resolveu a sua vida no primeiro tempo e depois poupou energias. Tinha muitos jogadores pendurados, tem o clássico no domingo. Você falou assim, né? O Palmeiras precisa ganhar o confronto direto do Flamengo para passar à frente. Não necessariamente. Eu acho que o Palmeiras tem uma sequência até o confronto direto mais fácil que a do Flamengo. A começar pelo jogo do Vasco. E ele não sai em São Paulo, né? Ele vai jogar agora contra o São Paulo e contra o Juventude, um jogo atrasado. E, além de tudo, o Bragantino. Então, ele tem boas chances, a partir do jogo do Vasco, nesses 4 jogos em São Paulo, só um como visitante, o clássico, de fazer 12 pontos, pelo que ele está jogando. E aí, o Flamengo precisaria fazer os seus todos, a partir de hoje, contra o Cruzeiro, para chegar no confronto direto ainda à frente, né? O Flamengo joga uma partida a menos até essa decisão antecipada entre eles, porque o Flamengo não vai ter jogo na data FIFA. Mas o Flamengo recebe o Cruzeiro, visita o Bahia e faz o clássico Botafogo, antes de pegar o Palmeiras. É bem mais difícil o caminho do Flamengo até o confronto direto. E acho que o Palmeiras, fazendo dele, ele tem boas chances de chegar, se não à frente, colado no Flamengo, nessa espécie de final antecipada que será no Maracanã pós-data FIFA. O jogo do Bahia me pareceu um lapso nessa sequência muito boa que o time vem tendo. E ontem foi um jogo completamente tranquilo, definido logo no primeiro tempo. E acho que se o Palmeiras não tivesse em frente a maratona de jogos, jogadores pendurados, se ele enfiasse o pé embaixo, ele poderia ampliar o marcador seguramente na segunda etapa. Vou colocar na tela aí, Casão, para você ver, porque a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque está sensacional. 18 dos 27 gols marcados pelo Palmeiras foram feitos pela dupla desde que eles começaram a jogar juntos. 12 jogos juntos, 11 como titulares, 27 gols marcados pelo Palmeiras. Flaco Lopes fez 9 e deu 2 assistências. Vitor Roque fez 9 e 4 assistências. Será que é a dupla mais matadora do futebol brasileiro hoje, Casão? Sim. Você escreveu sobre isso, inclusive, né? Escrevi ontem. Casou muito bem as características, né? E esse modo que o Abel conseguiu colocar os dois para jogar, surgiu algumas características do Flaco Lopes que até então estava passando despercebida, até porque ele entrava sempre no momento de aperto, cruzamento da área, cabecear, sabe, tentando empatar um jogo, tentando virar um jogo, e ficou provado que aquilo ali era muito pouco para o Flaco Lopes. O que está me chamando a atenção? Bom, ele é um jogador muito técnico, muito inteligente,
né? Casou bem com a característica de agressividade do Vitor Roque. O Vitor Roque é mais forte fisicamente, mais rápido, mais agressivo, joga mais perto da área, fica mais perto da área. E o Flaco Lopes, ele fica usando os espaços vazios, né? Ele sempre está num espaço vazio. Presta atenção, qual é a maioria das jogadas do Flaco Lopes no jogo, nesse momento de fase espetacular dos dois? Presta atenção que o Flaco Lopes sempre pega a bola num espaço vazio, com uma distância confortável para ele dos defensores. E isso mostra o quê? Ele tem uma inteligência futebolística acima da média. Coisa que não estava dando para perceber, porque ele ficava encaixotado dentro da área para pular de cabeça. A partir do ponto que o Abel falou para ele, o espaço é seu para jogar, ele tem uma visão de posicionamento, é aquele negócio que nem de zagueiro, né? Senso de posicionamento, hora da cobertura, se o zagueiro vê o cara entrando aqui, ele fecha, o outro vai tomar um contra-ataque, ele antecipa, é o Flaco Lopes pro ataque. Ele olha a jogada começando a se desenhar e ele vai andando, se posicionando, sempre no lugar vazio. O gol do Vitor Roque, ele estava lá aberto, na ponta direita do meio campo. Ele pegou a bola lá no cantinho, quase em cima da linha lateral, no meio do campo, e lançou o Vitor Roque. Esse gol, claro, teve um desvio, mas desvio faz parte do jogo, cara. Acho que foi o Rafael Veiga, tentou enfiar para ele, bateu no jogador do Vasco, e a bola sobrou para ele, mas sobrou no espaço vazio. Olha, sempre distante do zagueiro, ou dos volantes, porque ali o Flaco Lopes está confundindo muito as defesas, a marcação do time adversário. Porque um zagueiro não sabe se vai buscar o Flaco Lopes, porque no desenho são dois atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque. Só que na realidade, na prática, só tem um atacante, que é o Vitor Roque. O Flaco Lopes é o ponta de lança que vai para o ataque. Ele se junta ao Vitor Roque. Então ele transita entre os volantes e a zaga, ele transita entre o lateral e o volante, ele transita no meio campo, quando os volantes estão marcando o meio campo do Palmeiras, ele se infiltra ali no meio, num espaço vazio. Então a maior diferença, na minha visão, desse Palmeiras atual é a inteligência futebolística que o Flaco Lopes está demonstrando ter. Muita inteligência. Ele joga com a cabeça. Aí a técnica aparece, enfiada de bola, posicionamento, faro de gol. Aí tem um monte de coisas. Mas o que mais me chama a atenção e a coisa mais importante na minha visão é a inteligência futebolística e o senso de posicionamento. Muito bem, de fato, tá uma dupla espetacular. Permanente. Acho que é uma característica que a gente não tinha percebido, saltado aos olhos. Sabíamos como jogava o Vitor Roque, o Felipe Anderson, o Rafael Veiga, o Andrés Pereira. Agora, essa faceta do Flaco Lopes, armador, criador, pensador, como o Palmeiras jogava quando ele entrava só com cruzamento para ele na área, era quase um talento desperdiçado. E agora, aí quando ele aparece na convocação da seleção argentina, você entende um pouco esse processo, né? Porque ele se tornou um jogador muito mais completo. E é difícil ser marcado. E também tem a coisa da dupla, é uma dupla jovem, né? É uma dupla que tem vigor, vitalidade. Então é bem interessante mesmo. E acho que o Palmeiras está recheado de jogadores muito bons agora. A gente falava muito dessa comparação, como se o Flamengo tivesse uma qualidade técnica muito maior que a do Palmeiras. Hoje eu não concordo, acho que são parelhas. O Palmeiras é mais físico, o Palmeiras é mais jovem. É também. Mas o Palmeiras é muito técnico hoje, com essa formação que tem entrado. Muito bem. A gente vai falar também do Vasco. Fala, Casão. Então, só duas coisas. Primeiro, quando o Rogério Ceni deu entrevista no final de semana, depois do jogo, de um jeito irônico, de um jeito meio debochado, que é a característica, muitas vezes, ele tinha deixado de lado isso por um bom tempo, fazia um tempo que ele estava dando entrevistas boas, mas nesse final de semana ele partiu para a ironia, para o sorrisinho sarcástico, para
opiniões provocativas. E aí ele errou completamente a mão. Ele passou da realidade. Porque quando ele disse que o Palmeiras... o campo estava pior para nós, porque nós jogamos de pé em pé. O Palmeiras só faz ligação direta. Ele já era um passado do Palmeiras que não estava mais acontecendo. O que ele falou não acontece já faz um tempo, desde quando o Abel montou esse time que está jogando atualmente. O Palmeiras joga de pé em pé, de enfiada de bola, e tem a arma da ligação direta, mas não está sendo utilizado. O Palmeiras está jogando de pé em pé, como foi, talvez, no começo da chegada do Abel. Isso aí é um ponto. Bom Segundo ponto. O gol do Bahia foi um... Pode falar, desculpa, te interrompi. Não, então, o segundo ponto é, o Bahia ganhou com uma ligação direta. Uhum. O goleiro deu um passe, não foi um chutão. O Ronaldo deu um passe pro Ademir, de ligação direta, muito bem feito, um lançamento perfeito. O Ademir foi espetacular e fez o gol, né? E a outra coisa é que é o seguinte, o Arnaldo, você falou que o Palmeiras tem 2 jogos agora, né? Tem São Paulo e Juventude, né? Só que o Juventude, o Palmeiras pode estar desfalcado dos 2 principais jogadores do momento. É o Gustavo Gomes, né? Por causa do Paraguai, que o Paraguai vai fazer as mesmas partidas do Brasil, se eu não me engano. Enquanto o Brasil joga com a Coreia do Sul, o Paraguai joga com o Japão. Depois o Brasil joga com o Japão, o Paraguai joga com a Coreia, se eu não me engano. Então ele também vai estar longe, né, o Gustavo Gomes. E uma possível convocação do Flaco. Eu não sei se a Argentina já foi convocada. Mas se o Flaco for convocado, contra o Juventude, não joga Flaco Lopes nem Gustavo Gomes. Muito bem. Isso pesa. Claro. É um adversário, com todo respeito, que ainda está tentando se manter, conseguiu bom resultado contra o Atlético essa semana, mas é um adversário palatável. Esses jogadores da data FIFA, de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, eles também não são garantidos para o jogo de volta da data FIFA, na quarta-feira. Os 2 jogam na quarta, a data FIFA acaba na terça. Palmeiras e Flamengo jogam na quarta, né? Só que o Flamengo joga um clássico, o Botafogo, e aí o Palmeiras tem outro jogo em seu estádio contra o Bragantino, né? Então, aí sim, no final de semana após a data FIFA, nós vamos ter o grande encontro, o grande jogo entre eles no Maracanã. E depois disso, eles não se encontram mais, vão jogar contra os outros, né? Com várias rodadas aí pela frente. Mas é um campeonato que pode sim, como sinaliza a sua enquete, ter esses 2 pretendentes apenas, ou se o Cruzeiro não perder hoje, pelo menos, conseguir pelo menos empatar com o Flamengo no Maracanã, que não é fácil, o Cruzeiro correr por fora por mais um tempo, pelo menos. O Casão falou aí